Bom dia, começando mais um Despertando com Dharma, segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Bom dia, Isis, tudo bem? Como vai? Começando hoje lentamente. Bom dia, Mauro, bom dia, Ana Tereza. Hoje é um dia especialíssimo. Hoje estou começando com a flauta japonesa. Bom dia, Ângela, do Rodrigo Rodrigues. Procurem aí no Spotify. Ele é um monge zen. Bom dia, Mona Lisa, minha vizinha, tudo bem? E esse monge zen, ele toca essa flauta japonesa lindissimamente. Bom dia, Fabiola. E essa música se chama Shunyata. Vocês sabem que é Shunyata, né? Vacuidade. E eu escolhi hoje especialmente essa música, falar sobre vacuidade, porque hoje se comemora o Vesak, nessa noite. Então se comemora o nascimento, se comemora a morte, se comemora a iluminação do Buda. É uma data que se imagina que aconteceu há 2.500 e poucos anos atrás, em que culmina com o nascimento, com a iluminação do Buda, né? Claro que isso é aproximado, porque depende da lua, depende de vários fatores, porque não é o calendário gregoriano, é o calendário hindu. Então, mas se comemora assim, às vezes cai mais, às vezes cai em abril, às vezes cai em junho. Esse ano caiu de dia 15 para 16. Então hoje é uma data muito importante, por isso essa música disse que o Buda tocava flauta também, pelo menos é uma possibilidade. Bom dia, Karen. E hoje eu quero fazer uma oferta para vocês. Nós leremos uma passagem da iluminação do Buda. Nós não vamos ler então hoje A Infinita Jornada da Consciência. E eu quero ler esse livro maravilhoso, só no capítulo em que ele se ilumina. Bom dia, Rosali. Velho Caminhos, Nuvens Brancas. Esse é um livro que todo mundo deveria ter em casa. É considerado um dos 20 livros mais importantes do mundo. Incrível, né? E foi feito pelo Enio Burgos, editora Bodh Gaya também. E ele me contou toda a história que foi fazer esse livro aqui. Uma história lindíssima, assim, de superação. Contou. E essa história é muito linda porque ele quando ele escreveu esse livro, quando ele foi traduzir esse livro, ele teve que parar de trabalhar por 2 anos. E aí, imagina, né? Acharam que ele estava louco e tudo mais. Ele não tinha dinheiro nenhum, ele não teve dinheiro para poder fazer esse livro, imprimir esse livro, enfim. E ele conta que quem salvou foi a Monja Coen. Bom dia, Conceição. Bom dia, Márcia. Diz que a Monja Coen foi comprando assim 50 livros, 100 livros, 200 livros. Bom dia, Rosa. E à medida que ela foi comprando, ele foi podendo fazer as impressões, né? Mas ele parou por 2 anos, enfim, sem condições, assim, né? Foi uma coisa. Então tem toda uma história sobre esse livro, mas hoje não importa. Não importa. E eu gostaria de fazer essa oferta para vocês. Vamos dar uma parada no Infinita Jornada da Consciência e vamos ler, então, sobre a iluminação do Buda, que coincide hoje. Pode ser? Vamos lá? Eu acho linda essa passagem, toda vez que eu leio me emociono, porque eu acho é uma das passagens mais lindas que nós temos na literatura. E o Thich Nhat Hanh, bom dia, Rosana. O Thich Nhat Hanh foi de uma beleza, assim, ele romanceou essa forma, tirou daquela ideia do sutra, assim, né, que é duro, né, e trouxe uma estética bem contemporânea, assim, bem ocidental até, inclusive. E é lindo. É lindo, 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 lindo. Eu já li dezenas de vezes essas 2 passagens. São 2 passagens curtas, dá tempo da gente ler. São 2 capítulos bem pequenos, 2 folhas cada capítulo. E a gente então vai partir para isso. Então, hoje, a iluminação do Buda. Se vocês puderem, hoje, se conectem de alguma forma. Se conectem a esse dia, procurem baixar a sua rotação. A Isis diz que assistiu toda a leitura desse livro no YouTube. Diz que e é lindo mesmo. Ele é
E hoje eu não vou comentar, eu vou apenas ler, certo? Quero que deixe que as palavras do Thich Nhat Hanh falem por si, não as minhas. Pode ser? Vamos lá então? Então essa passagem para quem tem o livro, quem não tem, compre, gente. Esse livro aqui merece ter em casa, todo mundo. Dá de presente. Esse é o livro. Velho Caminho das Nuvens Brancas, tá? Editora Bodhigaya, seguindo as pegadas do Buda. Capítulo 17, página 95, A Folha da Árvore Pipal. Então eu estava falando que quem puder hoje se conecta ao Buda, acenda uma vela, coloca uma flor representando a impermanência, elementos como uma pena ou um incenso representando o ar, façam as suas preces, orações da forma que vocês quiserem, certo? A folha da árvore pipal. Sob a árvore pipal, o eremita Gotama focou todos os seus formidáveis poderes de concentração para examinar profundamente seu corpo. Observou que cada célula era como uma gota de água de um rio fluindo infindavelmente através do nascimento, existência, morte, e não conseguia encontrar nada no corpo que permanecesse imutável, ou que se pudesse dizer que contivesse um eu independente. Intermesclado com o rio do seu corpo estava o rio das sensações, no qual cada sensação era uma gota d'água. Essas gotas também se misturavam uma com as outras num processo de nascimento, existência e morte. Algumas sensações eram prazerosas, outras desagradáveis, ou ainda neutras, porém tudo era impermanente. Elas apareciam e desapareciam, assim como as células do corpo. Com sua grande concentração, Gotama explorou a seguir o rio das percepções, que seguem fluindo ao longo dos rios do corpo e das sensações. As gotas no rio das percepções mesclavam-se e influenciavam uma a outra em seu processo de nascimento, existência e morte. Se a percepção de alguém era equivocada, a realidade lhe aparecia velada. Ele viu que as pessoas eram apanhadas em infindável sofrimento devido às suas percepções distorcidas. Elas acreditavam ser permanente o que é impermanente. Acreditavam ser um eu o que não é um eu. Acreditavam que aquilo que não tem nascimento e morte tem nascimento e morte, e dividiam em partes o que é inseparável, indivisível. Em seguida, Gotama focou a luz da sua consciência sobre os estados mentais que eram fonte de sofrimento: medo, raiva, ódio, arrogância, inveja, apego e ignorância. A plena consciência irradiou-se dentro dele como um sol brilhante, e ele utilizou aquele sol de consciência para iluminar a natureza de todos esses estados mentais negativos. Viu que eles emergiam devido à ignorância. Eram o oposto da mente atenta. Eram a escuridão, a ausência de luz. Ele viu que a chave da liberação residia em sobrepujar a ignorância e penetrar profundamente no coração da realidade, atingindo uma direta experiência dela. Esse não era um conhecimento baseado no intelecto, no raciocínio, mas na experiência direta. No passado, Siddhartha havia andado por inúmeros caminhos para dominar o medo, a raiva e o apego. Porém, os métodos que tinha utilizado não geraram frutos porque eram apenas tentativas de suprimir tais sentimentos e emoções. O monge agora entendia que a causa deles era a ignorância e que, quando alguém se desvencilha da ignorância, os obscurecimentos mentais se desvanecem por si mesmos,
como sombras desaparecendo sob a luz do sol nascente. O vislumbre de compreensão de Siddhartha era fruto de sua profunda concentração. Para quem chegou agora, hoje a gente está lendo, somente hoje, porque hoje se comemora o nascimento, a morte e a iluminação do Buda. Hoje é o Vesak, comemorado no mundo inteiro. Caiu esse ano no dia do 15 para 16. Imagine que essa manhã, há 2.500 e tantos anos atrás, o Buda estava atingindo o despertar, percebendo o Nirvana. Então a gente abriu uma exceção hoje, a gente está lendo o livro Tishnahan, Velho Caminhos, Nuvens Brancas, editora Bodhigaya. Ele sorriu e elevou o olhar para uma folha da árvore pipal, impressa contra o céu azul. Sua haste revoando para frente e para trás, como se o estivesse chamando. Olhando profundamente para a folha, com clareza, viu a presença do sol e das estrelas. Sem o sol, sem a luz e o calor, ela não existiria. Isto é assim porque aquilo é daquela maneira. Também viu na folha a presença das nuvens. Sem nuvens, não poderia haver chuva. E sem chuva, a folha não poderia ser. Ele viu a terra, o tempo, o espaço e a mente. Todos estavam ali presentes. Realmente, naquele exato momento, o universo inteiro existia naquela folha. A realidade da folha era um maravilhoso milagre. Embora ordinariamente pensemos que uma folha nasça na primavera, Gotama podia ver que ela já estava lá por um longo tempo, na luz do sol, nas nuvens, na árvore e nela mesma. Vendo que a folha jamais havia nascido, pôde ver que ele próprio também jamais havia nascido. Ambos, a folha e ele mesmo, tinham apenas se manifestado. Nunca tinham nascido, e assim eram incapazes de morrer. Com este vislumbre de consciência, ideias tais como nascimento e morte, aparecimento e desaparecimento, dissolveram-se, e a verdadeira face da folha, assim como a sua verdadeira face, se revelaram. Ele pôde ver que a presença única de qualquer fenômeno tornava possível a existência de todos os demais fenômenos. Um incluía todos, e todos estavam contidos em um. A folha e seu corpo eram um. Nenhum deles possuía um eu separado permanente. Nenhum deles podia existir independentemente do restante do universo. Vendo a natureza interdependente de todos os fenômenos, Siddhartha viu a natureza vacuosa de tudo, que todas as coisas eram desprovidas de um eu separado e isolado. Ele percebeu que a chave da liberação repousava nesses dois princípios da interdependência, e não eu. As nuvens flutuavam através do céu, formando uma alva base para a translucente folha da árvore pipal. Talvez, naquele entardecer, as nuvens encontrassem uma frente fria e se transformassem em chuva. Nuvens eram uma manifestação, a chuva, outra. As nuvens também eram não nascidas e não morreriam. Se as nuvens compreendessem aquilo, Gotama pensou, com certeza, cantariam alegremente enquanto caíssem em forma de chuva sobre as montanhas, florestas e campos de arroz. Iluminando o rio do seu corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência, Siddhartha agora entendia que a impermanência e a ausência de um eu são as próprias condições necessárias à vida. Sem a interdependência e a ausência de um eu, nada poderia crescer ou se desenvolver. Se um grão de arroz não tivesse a natureza da impermanência e da vacuidade em relação a um eu, ele não poderia transformar-se na muda de arroz. Se as nuvens não fossem desprovidas de um eu e impermanentes,
não poderiam se transformar em chuva. Sem uma natureza impermanente e desprovida de um eu, uma criança jamais se transformaria em um adulto. Logo, ele pensou: aceitar a vida significa aceitar a impermanência e a ausência de um eu. A fonte do sofrimento é a falsa crença na permanência e na existência de eus separados. Vendo isso, entender-se-ia que não há nem nascimento nem morte, nem produção nem destruição, nenhum nem muitos, nem interior nem exterior, nem grande nem pequeno, nem puro nem impuro. Tais concepções são falsas distinções criadas pela falsa intelecção. Se alguém penetrar na natureza vacuosa de todas as coisas, transcenderá todos os obstáculos mentais e se liberará do ciclo do sofrimento. De uma noite à seguinte, Gotama meditou sobre a árvore pipal, fazendo brilhar a luz da sua consciência por todo o seu corpo, mente e todo o universo. Seus 5 companheiros já haviam abandonado há bastante tempo. E seus copraticantes eram agora a floresta, o rio, os pássaros e os milhares de insetos viventes na terra e nas árvores. A grande árvore pipal era sua irmã de prática. A estrela vespertina que aparecia enquanto ele se sentava em meditação, a cada noite, também era sua irmã de prática. Ele meditava até alta madrugada. As crianças da vila vinham visitá-lo somente no começo da tarde. Um dia, Sujata trouxe para ele uma oferenda de mingau de arroz cozido com leite e mel, e Swasti trouxe uma braçada de garmacucha fresca. Após o menino retirar-se para conduzir os búfalos de volta a casa, Gotama foi sendo dominado por um profundo sentimento de que alcançaria o grande despertar naquela mesma noite. Na noite anterior, havia tido vários sonhos incomuns, e um deles viu-se deitado lateralmente, com sua cabeça repousando sobre um travesseiro constituído pelas montanhas dos Himalaias. Na sua mão esquerda, tocando as praias do mar ao leste. Na sua mão direita, tocando as praias do mar ao oeste. E seus 2 pés, descansando contra as praias do mar ao sul. Em outro sonho, uma enorme flor de lótus, tão grande quanto uma carruagem, crescia do seu umbigo e flutuava até tocar as nuvens mais altas. Num terceiro sonho, incontáveis pássaros de todas as cores voavam para eles, vindo de todas as direções. Estes sonhos pareciam anunciar que seu grande despertar estava bem próximo. Muito cedo naquela tarde, Gotama meditou andando ao longo das margens do rio. Ele desceu até a água e se banhou. Quando o crepúsculo começou, retornou-se para sentar-se embaixo da costumeira árvore pipal. Sorriu assim que enxergou a verdejante grama cuxa bem arranjada aos pés da árvore. Nesse mesmo lugar, ele já havia feito tantas descobertas importantes em sua meditação. Agora, o momento de que tanto aguardava estava se aproximando. A porta para a iluminação estava para se abrir. Lentamente, Siddhartha sentou-se em posição de lótus. Ele olhou à distância, para o rio que fluía silenciosamente, enquanto a brisa suave roçava nas forragens ao longo das margens. A noite na floresta era tranquila, ainda que extremamente vívida. Em volta dele trinavam milhares de diferentes insetos. Ele voltou sua consciência para a respiração. Semicerrou seus olhos. A estrela vespertina apareceu no firmamento. Para quem chegou agora, hoje se comemora o Vesak, a iluminação do Buda, nascimento e Paranirvana, sua morte. É um dia muito importante. O mundo inteiro está comemorando, nós estamos comemorando aqui também. Eu estou lendo o livro do Thich Nhat Hanh, Velho Caminho e as Nuvens Brancas, editora Bodh Gaya. O capítulo no momento em que o Buda se ilumina.
Então, se vocês estão fazendo alguma coisa, parem agora e ouçam esse último capítulo. É curto, são apenas 2 páginas, 3 páginas, em que a gente vai sentir a presença do Buda em nós hoje. Eu não estou comentando o texto, não irei comentar, para que vocês sintam nas palavras do mestre como ele revelou o sutra através de um romance. Capítulo 18, página 99. Velho Caminhos do Reis Brancas, nasce a estrela matutina. Através da mente atenta, a mente, o corpo e a respiração de Siddhartha tornaram-se perfeitamente unos. Sua prática da mente atento tinha habilitado a gerar grandes poderes de concentração, os quais ele podia usar para acender a consciência em sua mente e corpo. Após aprofundar sua entrada em meditação, começou a discernir a presença de incontáveis outros seres em seu próprio corpo, bem no momento presente. Seres orgânicos e inorgânicos, minerais e musgos, e capins e insetos, animais e pessoas estavam todos em seu interior. Viu as suas vidas prévias, todos os seus nascimentos e mortes. Pôde ver a criação e a destruição de milhares de mundos e milhares de estrelas. Sentiu todas as alegrias e lamentos de todos os seres viventes. Daqueles nascidos de mães, daqueles nascidos de ovos e daqueles nascidos de fissão, os quais se dividiam em novas criaturas. Viu que cada célula de seu corpo continha todo o céu e a terra, abarcando os 3 tempos, passado, presente e futuro. Esta era a primeira hora da vigília da noite. Gotama entrou ainda mais profundamente em meditação. Percebeu como incontáveis mundos se erguiam e caíam, eram erigidos e destruídos. Enxergou como incontáveis seres passavam por incontáveis nascimentos e mortes. Viu que estes nascimentos e mortes não passavam de aparências, não eram a realidade verdadeira. Assim como milhões de ondas se elevam e se dissipam incessantemente sobre a superfície do mar, enquanto o mar em si mesmo está além do nascimento e da morte. Se as ondas compreendessem que sua essência é a água, poderiam transcender ao nascimento e morte, alcançando a verdadeira paz interior, sobrepujando todo o medo. E ele sorriu. Esta realização capacitou Gautama a transcender a teia do nascimento e da morte. Seu sorriso era como uma flor desabrochando na densa noite, irradiando um halo de luz. Era o sorriso de uma maravilhosa compreensão, o lampejo capaz de destruir todos os obscurecimentos. Ele atingiu este nível de compreensão na 2ª hora de vigília. Naquele exato instante, o trovão ecoou e grandes raios de luz brilharam através do céu como se fossem parti-lo em 2. Nuvens negras envolveram a lua e as estrelas. A chuva se derramou. Gotama estava ensopado, mas permaneceu imóvel, continuava meditando. Sem vacilar, acendia o brilho de sua consciência sobre sua mente. Viu que os seres viventes sofrem por não compreenderem que compartilham uma mesma essência com todos os demais seres. A ignorância dava vazão a uma multidão de lamúrias, confusões e dificuldades. Apego, raiva, ignorância, dúvida, inveja e medo, todos tinham raízes na ignorância. Quando aprendemos a acalmar nossas mentes, a fim de olhar profundamente para a natureza das coisas, podemos chegar à completa compreensão que dissipa todo pesar e ânsia, que cede em lugar à aceitação e ao amor. Gotama agora viu que a compreensão e amor são um. Sem compreensão, não pode haver amor. A disposição de cada pessoa é resultado de condições físicas, emocionais e sociais. Quando compreendemos isto, não podemos mais odiar mesmo alguém que se comporta cruelmente. Todavia, podemos nos esforçar por ajudar a transformar sua condição física, emocional e social.
A compreensão possibilita o surgimento da compaixão e amor, que por sua vez geram uma ação adequada. A fim de amar, primeiro é necessário compreender, logo a compreensão é a chave para a liberação. Para atingirmos uma clara compreensão é necessário viver em uma mente atenta, fazendo contato direto com a vida no momento presente, vendo verdadeiramente o que acontece dentro e fora de nós mesmos. Praticando a mente atenta, fortalece-se a habilidade de olhar profundamente, e quando olhamos fundo para dentro do coração de qualquer coisa, ela se revelará. Este é o tesouro secreto da mente atenta. Ela conduz à realização da liberação e da iluminação. A vida é iluminada pela luz da correta compreensão, do correto pensar, da fala correta, da correta ação, do correto modo de viver, do correto esforço, da correta mente atenta, da correta concentração. Siddhartha chamou isso de nobre caminho, área amarga. Olhando profundamente dentro do coração de todos os seres, Siddhartha atingiu a compreensão das mentes de cada ser, não importando onde estivessem, e foi capaz de ouvir os apelos de todos, fosse por sofrimento ou por alegria. Ele atingiu o estado da visão pura, audição pura, habilidade de superar a distância sem se mover. Agora era o final da terceira vigília, e não havia mais trovões. As nuvens deslizaram pelo céu, revelando o brilho da lua e das estrelas. Gotama sentiu-se como em uma prisão que o havia confinado por milhares de vidas tivesse se aberto. A ignorância era o carcereiro. Devido à ignorância, sua mente tinha estado obscurecida, assim como a lua e as estrelas eram escondidas pelas nuvens e pela tempestade. Encoberta por findáveis ondas de pensamentos iludidos, a mente havia falsamente dividido a realidade em sujeito e objeto, e eu e outros, existência e não existência, nascimento e morte. E destas falsas discriminações emergiam as visões equivocadas, as prisões dos sentimentos, ânsias, avidez e vir a ser. Os sofrimentos do nascimento, velhice, doença e morte apenas tornavam mais grossas as grades da prisão. A única coisa a fazer era dominar o carcereiro e encarar sua verdadeira face. O carcereiro era a ignorância, e o meio de sobrepujar a ignorância era o nobre caminho óctuplo. Uma vez que o carcereiro fosse desmascarado, a prisão desapareceria para jamais ser reconstruída novamente. O eremita Gotama sorriu e sussurrou para si mesmo: carcereiro, agora eu o vejo. Por quantas vidas você me confinou em prisões de nascimento e perecimento? Agora, porém, diviso sua face claramente, e deste momento em diante você não poderá mais construir prisões ao meu redor. Elevando o olhar, Siddhartha viu a estrela matutina aparecer no horizonte, cintilando como um grande diamante. Ele havia visto essa estrela muitas vezes antes, enquanto sentado sob a árvore pipal, mas nesta manhã era como vê-la pela primeira vez. Ela estava luzindo como um jubilante sorriso de iluminação. Siddhartha olhou para a estrela e exclamou de pura compaixão: todos os seres são portadores das sementes da iluminação, e ainda assim nós vagamos no oceano do nascimento e morte por muitas centenas de milhares de vidas. Siddhartha, que havia encontrado o grande caminho, sabia que havia encontrado o grande caminho, havia atingido sua meta, e naquele instante seu coração experimentava perfeita paz e alívio. Ele divagou sobre os seus anos de busca, repleta de desapontamentos e dificuldades. Pensou em seu pai, mãe, tia e Yasodhara,
seu filho Raula e todos os seus amigos. Pensou no seu palácio em Capilavasto, no seu povo, país em todos aqueles que viveram privações e pobreza, especialmente as crianças. Prometeu encontrar um meio de compartilhar sua descoberta para ajudar todos os outros a se libertarem do sofrimento. Da sua profunda compreensão emergiu um profundo amor por todos os seres. Ao longo das verdejantes margens do rio, flores coloridas desabrochavam com a aurora. O sol dançava nas folhas e se refletia sobre as águas. Sua dor havia ido. Todas as maravilhas da vida se revelaram. Todas as coisas lhe pareciam estranhas e completamente novas. Quão maravilhosos eram os céus azuis e o flutuar branco das nuvens. Era como se ele e todo o universo recém houvessem sido criados. Somente então, Swasti apareceu. Quando Siddhartha viu o menino dos búfalos vir correndo em sua direção, ele sorriu. Repentinamente, Swasti freou em seus calcanhares e fitou o eremita. Com a boca entreaberta, Siddhartha chamou Swasti. Swasti! O menino voltou a si, respondeu: Professor? Swasti juntou as palmas das mãos. Fez uma reverência. Fez uma reverência. Deu alguns passos à frente, mas então parou e fixou os olhos em Siddhartha novamente. Confuso, embaraçado com seu próprio comportamento, disse hesitantemente: Professor, o senhor parece tão diferente hoje. Siddhartha moveu-se na direção do garoto. Pegou-lhe pelos braços e perguntou: Como pareço diferente hoje? Fitando o eremita, Swasti respondeu: É difícil dizer. Só que está diferente. É como se fosse uma estrela. Siddhartha acariciou a cabeça do garoto e disse: É assim. É assim com que mais eu me pareço? Você parece uma flor de lótus que recém desabrochou. E como a lua sobre o pico Gayasissa, segurou Swasti. Siddhartha olhou bem nos olhos dele e disse: Você é um poeta, Swasti. Agora me diga por que venho tão cedo aqui. E onde estão seus búfalos? Gautama segurou a mão de Swasti. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Se puder, traga todas as crianças para me ver sob a árvore pipal esta tarde. Não se esqueça de trazer seus irmãos e irmãs. Em primeiro lugar, porém, vá cortar a grama cuxa. Swasti saiu pulando alegremente, enquanto Siddhartha iniciou a andar lentamente ao longo do balneário, inundando em luz sob o sol da manhã. Então, eu acho que é com certeza um dos momentos mais lindos que nós temos na história, para quem é budista e para quem não é, de um ser, um único ser, até hoje, conseguiu atingir esse ponto, assim como Jesus. Esses seres atingiram essa visão. E se a gente não honrar isso, não respeitar isso, saber a dificuldade que é transcender, existem, somente hoje são 7 bilhões de seres no planeta, quantos bilhões já houveram? E 1 ou 2 pessoas atingiram isso. A gente tem que
honrar, tem que ter o respeito por isso. E ele nos não só atingiu, como ele, com a sua imensa compaixão, ele deu todo o caminho, deixou ali tudo. Se vocês seguirem esse caminho, vocês vão atingir aquilo que eu atingi. Por amor, por compaixão a todos os seres. Então a gente não deve mais desperdiçar tempo. A gente não deve mais desperdiçar com coisas que não sejam importantes para o nosso despertar. Então hoje se comemora o Vesak, o dia que o Buda se iluminou. O dia que o Buda trouxe para nós essa riqueza e que há milhares de anos nós estamos tentando estudar, compreender. E ele sempre vai dizer, não precisa ir tão longe, basta ter amor e compaixão. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar também um caminho iluminado, assim como o Buda. Bom dia, espero de coração que vocês tenham um bom dia e que eu possa, de qualquer forma, ao longo dessa caminhada, trazer um pouco de despertar para vocês.